Hoje alguém irá morrer de fome. Hoje o frio vai calar mais uma voz. Em algum lugar, em alguma esquina eu sei, corações que sofrem sem ter forças pra viver. Hoje alguém irá ficar sozinho, abraçado à pena de não ter um lar. Em qualquer lugar é bem fácil encontrar gente sem carinho, sem motivos pra sonhar. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Hoje é tempo de fazer milagres, ajudando os outros, estendendo a mão. É preciso amar sem nenhuma restrição, transformar a vida de quem já não tem razão. Pare um minuto e olhe ao seu redor. Temos uma obra linda a fazer. Em qualquer lugar, em qualquer esquina aqui, leve a esperança e amor pra repartir. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a diferença, faça alguém feliz. Haverá mais alegria e vontade de cantar, sorrisos tão sinceros e crianças a brincar. Diferença só se faz ao estender a mão. Diferença a gente faz abrindo o coração. Somos resposta, somos a mão do Criador, cheios de amor e de esperança em nossa voz. Ao seu lado existem muitos que não conseguem mais sorrir. Faça a
noite a todos. Feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Boa noite a você que está conosco pela internet. Deus seja louvado pela sua presença. Você pode estar entrando em contato conosco pelo nosso Twitter, @sedeprofética, ou então pelo nosso Facebook, facebook.com/sedeprofética. O tema dessa noite será os livros do juízo. Então você pode aí estar mandando as suas perguntas, né? Que logo no final da programação nós teremos então um vídeo chat para estar atendendo especialmente a você que está aí conosco em casa. E nesse momento nós ouviremos uma mensagem musical. O Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse no início, o tema dessa noite vai ser os livros do juízo. E nesse momento nós iremos saber o que é que a população de Irecê pensa em relação a esse tema.
Hoje, Cristo é seu advogado. Agora ele está intercedendo por você. No futuro, ele será o seu juiz e sua função será julgar e não mais interceder. Na sua opinião, seria legal se tivesse alguém lhe monitorando dia e noite e anotando tudo o que você faz em um livro? Seria bom ou seria ruim? Seria ruim. Por que assim ruim? Porque, no caso, eu teria o quê? Tomando a minha privacidade. Aí seria ruim. A não ser, né, que seja uma pessoa assim, muito colega, que conhece minha vida e tudo, mas nem todo mundo, né? Agora, se fosse não, que é Deus, aí sim, porque Ele sabe e conhece minha vida. E Ele tem lá um livrinho, né, que escreve tudo o que eu penso, o que eu sonho, o que eu falo. Aí não tem como escapar, né? Aí só Deus mesmo, Deus pode. Deus pode tudo, né? André Delmano, para o 7 Profética. Hoje nós, no mundo em que nós vivemos, nós temos aí, com a tecnologia, né, o avanço da tecnologia, algumas coisas onde são armazenadas algumas informações. E no céu é um sistema parecido, né? Onde é armazenado algumas coisas que a gente tem feito aqui na Terra, ou até todas as coisas que nós estamos feitos aqui. Nesse momento nós iremos louvar o nome do nosso Deus. Eu convido você aqui para entrar, nós iremos cantar a música Seja Louvado. Então vamos todos louvar o nome desse Deus maravilhoso. Salvador, maravilhoso é Jesus, meu Senhor. Ele é o que eu mais quero. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Salvador, maravilhoso é Jesus, meu Senhor. Ele é o que eu mais quero. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor. Ele é o que eu mais quero. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Transforma por inteiro, eu me entrego.
Nesse momento nós iremos cantar A Única Esperança. Essa tem sido a música que nós temos cantado todas as noites da nossa conferência. Então, nesse momento, eu convido a você que está aqui conosco no auditório a se colocar em pé. Você também que está conosco em casa, né? Se coloque em pé, arraste sua cadeira. Grande amor.
orar, né? Querido Deus, querido Pai, queremos louvar o Teu nome por mais uma noite que estamos aqui para mais um estudo da Tua Palavra. Obrigado pelos irmãos que já se encontram aqui na igreja, os que estão a caminho e as nossas visitas também. E obrigado também porque temos pessoas que estão conosco durante essa programação através da internet. Por favor, nos abençoe, que a mensagem possa, Senhor Deus, causar um impacto em nosso coração. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Uma boa noite. Boa noite. Deus seja louvado pela sua presença. Hoje é a 14ª noite, né? Estamos chegando aí ao final da nossa conferência. E eu estou muito feliz porque Deus tem feito maravilhas na vida das pessoas que têm vindo à conferência e também têm assistido à conferência pela internet, né? E eu tenho já algumas bênçãos para contar aqui para a igreja. Bom, você que está aqui na igreja, não esqueça de levar para casa o seu guia de estudo bíblico do tema dessa noite, que é os livros do juízo. Quem não veio ontem, não vai ficar totalmente perdido, que eu vou fazer vamos dizer assim, um resumo bem rápido do tema de ontem, para que você, então, possa estar inteirado com o tema de hoje. E você também que está nos visitando, que ainda não ganhou, aqui está o presente, você vai pegar na saída o livro A Única Esperança. Muito bem, nós temos muitas bênçãos para contar para vocês. Primeiro que amanhã nós teremos batismo aqui na igreja, amém? Teremos batismo aqui amanhã, e eu gostaria muito que vocês chegassem cedo, né? Chegassem cedo, pelo menos amanhã, para que amanhã nós possamos começar no horário. Amanhã, 7h20, nós queremos já colocar a contagem regressiva para os nossos amigos que estarão conosco pela internet, e às 7h30, portanto, a gente começa. Então, chegue cedo amanhã, tá bom? Amanhã vai ser uma noite de muita festa aqui na igreja. E também, já aproveitando e dando uma novidade para vocês, que vai acontecer domingo. Domingo eu não poderei estar com vocês, né? Lá no colégio que nós temos aqui na Bahia, na Faculdade Adventista da Bahia, vai ser feito o lançamento da pedra fundamental da nova igreja, né? Nova igreja, o novo prédio do Salte, né? Então, foi toda a divisão sul-americana, ali o pastor Ayrton e mais alguns vão estar no IAN, e também os pastores da União Leste Brasileira. Então, todos os campos vão estar lá no domingo. Então, na segunda, a conferência aqui, nós daremos continuidade, terminando quarta-feira. Agora, domingo, haverá culto aqui na igreja, tá certo? Só o pregador, que será um outro, tá certo? Então, eu estou avisando hoje, amanhã eu vou dar o reforço de novo. Então, você que está conosco pela internet, a conferência vai até quarta-feira, fique conectado conosco aí, tá certo? E a bênção que eu tenho a contar para vocês, logo de início, é que eu tenho uma grande amiga que não está morando mais aqui no Brasil há algum tempo. Ela está morando em Portugal. O nome dela é Sara. E hoje ela tem acompanhado todas as noites, e quando não dá, porque enquanto aqui é 7 horas, lá é quase 11 horas da noite. Então é um desafio. Enquanto nós estamos aqui, lá está entrando na madrugada, né? Mas ela tem assistido os gravados que eu coloco no site, e hoje ela deu a seguinte declaração: Sara, que Jesus te abençoe. Ela disse: eu quero voltar para a igreja, eu quero me rebatizar. Amém? Deus seja louvado, né? Então, ou seja, você que às vezes não acredita muito, fala assim: isso não é pela internet, aí não funciona, né? Funciona, né? Nós temos muitas pessoas aí que estão nos acompanhando e estão tendo a vida transformada. Amém? Quero mandar então, já comecei aqui falando da Sara. Sara, um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe ricamente. E eu quero mandar aqui mais abraços aqui. Quero mandar um abraço aqui para o Leonardo Augusto. Ele também é pastor, ele está acompanhando. E ele até me mandou a notícia aqui de que um ex-bispo da Igreja Católica foi batizado em São Paulo. Amém? Também outras pessoas tomando decisão. Um abraço para o Daniel Souza. Um abraço também para o meu caro amigo evangelista Ricardo Pires, que está de Guanambi. Um abraço para Micael Santos, que está ali do IAN. Um abraço também para Renilton Oliveira. Um abraço para Tereza, que está juntamente com Cláudia e Rosa. Um abraço também carinhoso para um grande amigo, pastor Diniz,
né, que vai se casar agora dia 12 de outubro, ele fala aqui na igreja de Ipirá, né? Deus abençoe ricamente aí o meu caro amigo pastor Diniz. Um abraço também para Rayane, um abraço para Salete, que é ali da igreja de Bititá. Salete, um abraço para os irmãos aí, e um abraço também para Joel Nascimento de Serrolândia, né? E também ali fui pastor, fiz essa conferência lá na igreja de Cotonolândia. Um abraço para todos os irmãos aí. E também um feliz sábado para todos, né? Queridos, a conferência então, ela vem trazendo o tema, o juízo final. Nós estudamos sobre a questão do juízo ontem, e hoje, na conferência agora, nós vamos ver a questão dos livros do juízo. Ontem eu mencionei um livro, mas não falei em detalhes que livro é esse, porque nós vamos aprender nesta noite. Bom, o tema do grande conflito chega a um desfecho, e nesse desfecho todos nós estamos nessa questão do juízo. O juízo, ele está acontecendo já, né? E aí, você vai ser aprovado ou reprovado? Depende da decisão que você tomou, depende da decisão que você vai tomar também, né? Para a gente ilustrar o tema de hoje, eu vou mostrar um trecho do filme Os 10 Mandamentos, que vem mostrando ali um período que ocorreu ali, quando Moisés estava ali para libertar o povo de Deus das mãos de Faraó. Presta atenção então nesse trecho que nós vamos assistir agora desse vídeo. Feiticeiros medíocres, teu Deus não tem poder. Eu rejeito teu pedido. Por isso você e seu povo pagarão um tributo. Um terrível tributo. Uma praga se abaterá sobre o Egito. Uma peste pousará sobre os campos. Contemplem o milagre do Senhor. Conhecerás a ira do Senhor. Mais mágicas, Moisés? Segure o cajado e toque com ele nas águas do Nilo. Vê, majestade, não é sangue. Apenas fina areia vermelha. Se não deixar livre o povo, para que possa adorar a Deus, meu Deus enviará enxames de moscas sobre o seu povo. O que me diz disto? Primeiro, o Nilo se tinge de vermelho. Então veio uma praga de sapos. Uma sendo consequência da anterior. Então veio os piores famintos, depois as moscas. Nossos deuses são mais poderosos.
A lua esconde a luz solar. Em 1 hora terá terminado. Qual sua resposta, Majestade? Eu não deixarei o teu povo partir. Jamais deixarei teu povo livre. Então ouçam o que Deus disse. Eu percorrerei todo o Egito. Cada primogênito desta terra morrerá, do bezerro nos campos ao filho da serva que se senta ao tear. Mesmo aquele do faraó que se senta em seu trono. Então haverá tão grande lamentação como nunca foi ouvida. E jamais se ouvirá de novo. Ao pôr do sol, tomem um feixe de ísopo e mergulhem no sangue fresco de um cordeiro. E toquem cada umbral de porta e cada parapeito. Deus passará por suas casas e nenhum mal lhes acontecerá. Bom, esse vídeo que nós assistimos agora veio falando sobre as pragas do Egito, né? E como vocês viram, Deus tem os seus juízos. E aqueles que não estão se entregando vão sofrer as pragas. Bom, essas pragas que nós vimos já aconteceram no período ali do Êxodo. Mas Apocalipse capítulo 7, aliás, capítulo 16, menciona 7 pragas que vão ocorrer ainda no futuro. Agora, Salmo 91 é um salmo que muitas pessoas gostam do Salmo 91, né? Mas o que muitos não sabem é que o Salmo 91 é um salmo profético. Por que é um salmo profético? Porque lá menciona de que haverá a queda de uma das 7 pragas, que ali diz, 10.000 cairão, né? Como é que é o texto lá? 10.000 cairão ao teu lado, e 1.000 à tua, mas tu verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Então, ou seja, o Salmo 91 é um salmo profético, que menciona a 7ª praga, que é justamente a queda das pedras, né? De cerca de 40 talentos. E aí muitos dizem que dá 30, 40 quilos, por aí vai, né? Mas enfim, os juízos de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre os livros do juízo, né? Bom, o tema de ontem foi o juízo final. Então, vou fazer uma breve recapitulação sobre o tema de ontem, ok? Bom, no tema de ontem, nós vimos que o juízo, ele tem 3 fases, né? Nós temos aí a fase da investigação, né? A fase da investigação, e nós temos também a fase de comprovação, e também temos a fase de execução. Bom, vamos pegar a Bíblia agora e vamos ler falando sobre essa questão do juízo. 2 Coríntios, em capítulo 5, verso 10, então, é um texto que vai falar forte ao nosso coração. Diz assim, abriram aí? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então aí está, o tribunal de Cristo. E como é que esse tribunal funciona? Esse tribunal de Cristo, esse tribunal celestial, funciona em 3 fases. A primeira está aqui, investigação. Essa primeira parte, nós vamos ver daqui a pouquinho, e também a segunda e a terceira. Mas a segunda parte, comprovação, e a terceira, execução. Então são 3 fases esse tribunal funciona, esse julgamento, tá certo? 3 fases. Bom,
a primeira fase está em Apocalipse capítulo 14. Vamos lá, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Apocalipse capítulo 14, verso 6, tá certo? É onde está aí falando desta primeira fase de investigação. Diz assim: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe o quê? Pois é chegada a hora do seu o quê? E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? Então, ou seja, esse juízo que diz aí que começou o juízo, é hora do juízo, nós temos aqui que nós temos que temer a Deus. Também temos que dar-lhe glória. E também temos que adorar aquele que fez os céus e a terra. Ou seja, essa expressão, adorar aquele que fez os céus e a terra, ela é encontrada também em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, onde fala do sábado. Então, o sábado é aqui colocado para adorar. Nós temos que levar essa mensagem onde as pessoas não estão guardando o sábado, para que elas possam também tomar a decisão de guardar o sábado, porque adorar a Deus como Criador. E o sábado é o memorial da criação. Então, ou seja, essa questão da investigação acontece quando, igreja? Quando? Agora. Né? Nossa vida é toda investigada. Bom, nós vimos também que a segunda fase é a fase chamada de comprovação. E o que será feito nessa fase? Vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, verso 4. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais fora dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? Então, ou seja, Jesus volta nas nuvens dos céus, os salvos vão para o céu, e tem aí um período de 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, o que os salvos vão fazer lá no céu? Bom, nós quando chegarmos lá, nós vamos ter 3 surpresas. Primeira surpresa é estar aonde? Muito bem. Segunda surpresa, pessoas que imaginamos que não irão para o céu, poderão o quê? Estar lá. Imagina você chegar lá e encontrar alguém que você conheceu aqui na terra e você tinha certeza que ele não iria salvar e ele poderá estar, né? Por isso que nós não podemos dizer fulano perdeu a salvação, fulano está salvo, né? E a terceira surpresa é esta: pessoas que pensamos que estarão naquele lugar poderão não estar. Imagina você chegar lá e você não encontrar o seu pai, não encontrar sua mãe, não encontrar os seus filhos, não encontrar um pastor, não encontrar um ancião, não encontrar um líder de igreja, não encontrar um irmão que era referência para você, e você até falava: olha, se fulano não for para o céu, ninguém mais vai. Tem pessoas que costumam dizer isso, né? Ou seja, e aí chega lá e não está. Isto vai provocar o que na cabeça de quem estiver lá? Uma dúvida. Vai ou não vai? Ou seja, por que fulano foi salvo? E por que fulano não foi? Aí sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te dar um livro, que a gente vai ver que livro é esse daqui a pouquinho. Ele vai te dar um livro. Mas os salvos então vão passar 1000 anos lá, fazendo o quê? Julgando, como nós vimos o verso 4. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, também reafirma e reforça esta questão, onde diz que até os anjos caídos,
os anjos de Satanás, nós também vamos julgar. Ou seja, Deus não vai deixar dúvida na cabeça de todos os salvos. Amém? Dúvida é o que Satanás coloca. Por isso que existe igreja para tudo que é lado. Por isso que existe religião de tudo que é jeito. Por quê? Satanás quer jogar a dúvida. E nós estamos aqui com a conferência todas as noites para ajudar a tirar essa dúvida que possa existir no seu coração, na sua mente. Então, ou seja, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertará. Muito bem, a terceira e última fase, nós temos ali registrado em várias páginas na Bíblia, mas vamos para Mateus, capítulo 25. Vamos para Mateus, capítulo 25. E eu quero mandar um abraço aqui para Maria Luciene, que está conosco pela internet. Deus te abençoe, minha jovem. Vamos lá, abra sua Bíblia aí também. O Ricardo de Guanambi. Vamos lá, todo mundo aí, abrindo aí em Mateus, capítulo 25. Vamos ler o versículo 34 e 41, ok? Você que está conosco pela internet, participe aí, tá certo? Nós temos aí o Twitter, tem o Facebook, tem a sala de bate-papo. Entre em contato aí, diz aí o que você está achando da conferência. E também, se você tem alguma dúvida, vai formulando sua pergunta, porque no final teremos um vídeo chat. Muito bem, 25, 34, acharam? Vamos ler então. Então dirá ao rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Desde quando, igreja? Opa, esse é o grupo da direita. Vinde e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas tem um outro grupo, da esquerda, versículo 41, que diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? E quem mais? Então, ou seja, aí está. Uma coisa interessante nesse texto: o lago de fogo e enxofre não foi preparado para mim e para você. Ou seja, a segunda morte não foi preparada para os seres humanos. Mas por que tem seres humanos que vão, infelizmente, para esse lago de fogo e enxofre? Por quê? Obviamente porque, infelizmente, não aceitaram Jesus. Muitos acharam que tinham aceitado Jesus, mas não vivia a verdade bíblica, como diz Mateus 7, 21, como diz Marcos capítulo 7, verso 6, né? Então, queridos, nós temos que seguir a palavra de Deus como um todo, não a metade. E não preciso nem falar daqueles que, infelizmente, estão afundados no mundo de pecado. Estão no mundo das drogas, estão no mundo dos vícios, estão no mundo da prostituição, estão abertamente no pecado. Estes precisam também de ser alcançados pela palavra de Deus. A igreja adventista do sétimo dia tem a seu favor seguir toda a orientação bíblica, toda a palavra de Deus. Amém por isto. Porque se também não tivesse uma igreja verdadeira, aí sim que nós estaríamos perdidos. Mas Deus jamais ia deixar que isso acontecesse. Tanto é que lá em 1 João, capítulo 4, verso 1, diz que nós devemos provar todo espírito que apresenta aí pregando, para ver se ele vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: verdade só existe uma. Verdade só existe uma. Não existe duas verdades, só existe uma. Agora, mentira já é o contrário. Mentiras são várias. A mentira nunca é única. Única é a verdade, e várias é a mentira. Você escolhe. Mas, você escolhendo, você pode fazer parte do grupo da direita. E o grupo da direita vai ouvir o que de Jesus? Vai ouvir o que? Vinde. E o grupo da esquerda vai ouvir o que? Agora é interessante, apartai-vos são mais fortes do que vinde aqui. Por que será, hein? Vamos lá de novo. Não, porque eu estou achando que tem gente aqui que vai querer ouvir o apartai-vos. É por isso que eu ouvi mais forte. Vamos lá, o grupo da direita, Jesus vai dizer o quê? E o grupo da esquerda? Agora melhorou. É isso aí, o grupo da direita tem que ser mais forte. Não pode o grupo da esquerda ser mais forte. O grupo da direita. E se a vontade de Deus é que ninguém esteja no grupo da esquerda. Como diz lá Pedro, 2 Pedro 2,9,
Deus quer que todo mundo se arrependa. Muitos falam que Jesus vai voltar, vai demorar e tudo. Não, Jesus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Então, agora vem. Os salvos vão passar 1000 anos no céu. Vai haver essa dúvida. Deus vai dar um livro para eles. Que livro é esse? Uma coisa eu digo, você tem esse livro. Eu tenho esse livro. Todo mundo tem esse livro. Aliás, nós temos 3 livros na cena do juízo. E nós vamos conhecer ele agora, vamos começar em Daniel capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 9 e o verso 10. Vamos lá? Daniel capítulo 7, versículo 9 e o versículo 10. Diz assim o versículo 9: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o que, igreja? Assentou-se o quê? E abriram o quê? Os livros. Sentou-se o tribunal e abriram os livros. Que livros são estes? Que tribunal é esse? Nós já vimos em 2 Coríntios, falando que o tribunal de Cristo, é o tribunal celestial. E ele tem 3 fases: a investigação, comprovação e execução. A investigação está acontecendo agora. A comprovação vai ser no céu com todos os salvos. E a execução vai ser quando terminar o milênio. Aí nós vamos voltar, né? Eu já estou falando assim porque eu creio que você vai estar entre os salvos. Amém? Você também que está conosco pela internet, você também não pode ficar de fora. Então, ou seja, nós vamos voltar para a terra de novo, e é onde vai acontecer a terceira fase do juízo, que é a execução do juízo. E a execução, ela tem 2 execuções, aliás, ou 2, vamos colocar assim, resoluções. Primeira, vida eterna para aqueles que se salvaram. Segundo, morte eterna, infelizmente, para aqueles que não se salvaram. Pastor, o que eu preciso para me salvar? O que eu preciso para me salvar? Atos 16, verso 31. Aí está a resposta. Atos 16, verso 31. Atos 16, verso 31. Já encontraram? Atos 16, versículo 31. Vamos lá, vou aguardar que todos aqui encontrem. Quem estiver sem Bíblia, por favor, minha equipe aí vai lhe dar uma Bíblia para que você possa acompanhar. Atos 16 conta aqui a história da prisão aqui de Paulo e mais alguns que estavam com ele, e ali houve um milagre. E olha só, Atos 16, no versículo 27 em diante, conta esse relato. Mas o que ocorreu aqui no versículo 31, ou seja, versículo 30, depois trazendo-os para fora, aí vem uma pergunta, trazendo-os para fora: senhores, que devo fazer para ser, o quê? Para ser salvo. Amém? E aí vem, o que eu devo fazer para ser salvo? Esta é a pergunta que muitos têm.
O que eu preciso fazer? Uma igreja diz, olha, você precisa fazer obras sociais. Quanto mais obra social você fizer, mais salvo você vai estar. Outros dizem, olha, você tem que fazer o bem. Quanto mais bem você fizer, você será salvo. Outros dizem assim, olha, quanto mais oferta você dá para a igreja, você vai estar salvo. Inclusive, o loteamento já começou a vender os lotes lá no céu. Você pensa que não tem não? Tem pessoas que pregam isso aí por aí. Outros, o que eu preciso fazer salvo? E assim vai. Essa é a pergunta. Então esse carcereiro, ele fez essa pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta do versículo 31 foi: respondeu-lhe Jesus, responderam aí, né? Aliás, responderam: crê no Senhor o quê? E será o quê? Tu e tua casa. Bom, para o carcereiro foi dito: olha, para você ser salvo, você tem que aceitar a Jesus. Mas tem um outro personagem agora que nós vamos ler. Em Marcos, vamos lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vamos lá. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Pronto? Aqui conta uma história muito conhecida, do jovem rico. Né? Mas eu quero aqui frisar a pergunta dele. Olha só. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida? O quê? Tem alguma diferença para a pergunta do carcereiro? Tem alguma diferença? Não. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí para o jovem rico, olha, é Jesus respondendo aqui, viu? Lá para o carcereiro foi Paulo, aqui é Jesus. Olha o que Jesus respondeu, no verso 18. Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus, citando, o amou e disse: só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí está a história de jovem rico. Ou seja, para o carcereiro, o que eu preciso para ser salvo? Creia em Jesus, aceite Jesus. Mas para o jovem rico, Jesus, ele perguntou: o que eu posso fazer para dar vida eterna? Jesus respondeu: guarda os 10 mandamentos. Guarda os mandamentos. Então, hoje, existe uma grande diferença, porque quando olhamos para esse mundo religioso, nós vemos o seguinte: uma igreja diz, os mandamentos não interessam mais, guardar a lei de Deus não precisa mais, ela foi abolida. Outra igreja diz, olha, você é só aceitar Jesus e por aí vai. Ou seja, e a Bíblia? Aí eu pergunto para vocês, quem é que está errado na história? Quem é que tem razão, Paulo ou Jesus? Os dois, porque a salvação só pode ser concedida através da pessoa salvação, e essa pessoa é Jesus. Mas, se nós o amamos, se nós entregamos a vida a Ele, então, ou seja, nós temos o quê? Guardar os mandamentos. Muito bem, abriram-se os livros. Agora nós vamos ver aí, nós já lemos esse texto, vamos só recapitular aqui. 2 Coríntios 5:10, então, diz que todos os homens estarão um dia diante de quem? De Deus. Hoje nós vimos aí os tribunais aí, né? Querendo condenar os mensalão,
esses camaradas aí, rico, né? Dizem até no país que quem é rico não fica preso, né? Mas lá não tem disso não. Lá, ninguém vai escapar. Ali, nesse tribunal de Cristo, não tem escapatória. Se, felizmente, a pessoa não está andando de acordo com a vontade de Deus, inclusive, a lição dos Costas Batinhas essa semana, falando um pouco sobre isso. Então, queridos, um dia estaremos ali diante de Deus. E aí, agora, nós temos Eclesiastes 12, verso 14, que vai apresentar isso aqui. Deus trará a juízo todas as obras, mesmo as que estão de que forma, igreja? Quer sejam o quê? Ou mas. Alguns dizem por aí, é quando você está sozinho, é quando você está no escuro, é quando ninguém está vendo, que você revela o seu verdadeiro caráter. Quem você é. Ninguém público vai dizer quem ele realmente é. Cada um aqui sabe quem é você. Você sabe quem é você. Então, sabendo quem é você, você também precisa saber o que você precisa. Você precisa se jogar aos pés de Jesus. Mas não como um jovem rico, mas sim como um carcereiro. Porque o carcereiro, ele estava correndo risco de morte. O jovem rico não. O carcereiro sim, ele estava correndo risco de morte. Tanto é que ele puxou a espada para se matar. Agora, o jovem rico não. Você não pode nunca pegar o exemplo do jovem rico e colocar como prática na tua vida. Mas você tem que colocar o carcereiro. Porque ele sim se entregou ali naquele momento. Portanto, vamos ver aqui sobre a questão do primeiro livro. O primeiro livro que nós vamos aprender está em Apocalipse. Vamos lá? Ele é denominado o livro da vida. E vamos ver o que é escrito nesse livro. Livro da vida, em Apocalipse 3, versículo 5. Vamos lá? 3, versículo 5. Diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. E diante de quem? Diante de quem, gente? Amém? Aí está, o livro da vida. Portanto, o que é escrito nesse livro? O nome da pessoa, o que é, igreja? Convertida. O nome da pessoa que se entregou a Cristo Jesus. Você já se entregou? Você já foi batizado? Por que batizado? Porque é no momento do batismo que você nasce de novo. E toda criança quando nasce, você tem que ir num cartório registrar ela. E quando você nasce espiritualmente, você nasce para Deus, você precisa ser registrado. E você é registrado nos livros do céu. Amém? E amanhã teremos batismo aqui na igreja, onde pessoas escreverão o seu nome no livro da vida. Amém? Deus seja louvado por isso. Bom, o segundo livro nós vamos conhecer é o livro memorial, que está em Malaquias, capítulo 3, verso 16. Vamos lá? Malaquias, capítulo 3. Muito bem. Olha, quero mandar um abraço para a Nilza. Um abraço para a Nilza. Nilza, que Jesus te abençoe. É a esposa de Ricardo, que também está ali acompanhando o estudo aqui, né? Deus abençoe esse casal evangelista. Muito bem. Livro memorial, tá certo? Malaquias 3, versículo 16. Vamos lá? Malaquias é o último livro aí do Antigo Testamento, não é? Você achando Mateus, volta aí um pouquinho que você acha aí Malaquias, ok? Vamos lá, Malaquias 3, verso 16. Pronto, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembrem do seu nome. Opa, aí tem um livro. Esse livro é um livro de memória. Bom, alguns acreditam que quando chegar no céu, não vamos lembrar de coisas dessa terra. Bom, será que isso é verdade ou mentira? Eu quebro isso da seguinte forma. Imagine chegar no céu, João, por exemplo. João,
o apóstolo João, chegar no céu, Jesus olhar para ele olhar para Jesus, e João não reconhecê-lo. Ué, você não vai lembrar de nada dessa terra, então você não vai lembrar também das pessoas. Imagina você chegar lá, você olha para o seu pai olha para você, mas você não sabe quem é ele. Gente, não existe isso. Não existe isso, tá? Primeiro por aí. Segunda prova é este texto, que fala do livro de memória, que são anotadas as coisas boas que nós fazemos, ou seja, aqui, as obras da fé, como diz Tiago, que é a próxima lição da escola sabatina. Então, ou seja, a fé sem obra é morta. Qual é a obra que nós devemos fazer? É a obra da nossa fé. Então, ou seja, aqui está escrito que havia um memorial escrito para os que temem o seu nome. Então, esse livro é destinado aos salvos. Você tem esse livro? Você tem? Eu também tenho esse livro, onde um anjo anota tudo que nós fazemos de coisas, o quê? Boas. Bom, mas tem o terceiro livro. Antes do terceiro livro, o que é anota no livro memorial? Anota isso aqui, ó. Toda tentação, me ajuda a igreja. Toda tentação o quê? Todo mal o quê? Toda palavra de? Todo ato de quê? E todo sofrimento o quê? E outras coisas mais, né? É anotado. Mas agora vem um livro que alguns chamam o livro de registro, ou também livro da morte. Vamos lá para Salmos 139. Salmos 139. Verso 16. Salmos 139. Salmos 139. Vamos lá? 16. Salmos 139, versículo 16, vai apresentar aqui, claro, a questão da onisciência, mas nós vamos aplicar a questão deste livro. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus, o quê? Cada um escrito, e o que mais? Quando nenhum deles havia ainda. Amém? Aí está o livro. O que esse livro está dizendo? Que Deus é onisciente. Deus sabe tudo que acontece na sua vida. Aquele pecado que você cometeu hoje, Ele sabe. Está tudo registrado. Nada se escapa. Então, o que seria anotado nesse livro da morte? Obviamente, as obras más, ou as más obras. Aquilo que nós fazemos de errado. Como, por exemplo, aqui, ó. Né? Toda palavra, o que, igreja? Todo amar, o que? Todo ato, o que? Todo dever, não, o que? E todo pecado? O que é pecado secreto? É aquele que você pratica que ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Os sites que você acessa, né? Enfim, as músicas que você costuma ouvir, né? Os programas que você vê na televisão, ou também outras coisas mais, né? E por aí vai. Então, ou seja, tudo é registrado. Essa palestra de hoje é para que você saia daqui com a certeza, não é a certeza com medo não, porque alguns ficam com medo quando vê esse tema. Mas não precisa ter medo. Isso aqui é para que você saiba de que Deus, Ele é correto com aquilo que nós devemos também ser correto. Então, ou seja, tudo é registrado. No livro da vida, o nome das pessoas que aceitam Jesus. E, obviamente, se você tem um nome no livro da vida, isso não quer dizer que o livro da morte não é nada escrito sobre você, não. Por quê? Porque embora você entregue a vida a Jesus, embora você é batizado, você continua ainda pecador. Continua ainda pecador. O batismo não quer dizer nada. Aliás, o batismo não é que não quer dizer nada. O batismo não é a última coisa, não é o último passo na vida cristã. Muito pelo contrário, ele é o primeiro passo. Porque muitos pensam que o batismo batizou, opa, estou salvo, né? Não é bem assim. O batismo é uma declaração pública de que você aceitou a Jesus. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes muitos tomam a decisão, são batizados na igreja, e uma semana depois está fora da igreja de novo.
Então, é por isso que eu estou dizendo isso. Eu tenho que dizer a verdade. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas nem todo que foi batizado vai ser salvo. Mas, como diz Mateus, capítulo 24, versículo 13, todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como diz Apocalipse 2, verso 10, aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, ou seja, é aquele, meu irmão, que fica firme com Jesus até o fim. É aquele. Mesmo com dificuldade, com luta, cai em pecado, levanta de novo, cai e levanta de novo. É este que vai ser salvo. Que adiantou Judas Iscariotes ser o mais perfeito dos discípulos? O que adiantou? Na hora de provar isso, ele provou o contrário. O mais perfeito, quem leu a meditação sabe do que eu estou falando, que a Armin Rodô falou sobre isso. O mais perfeito, não é? Ele se perdeu. E Pedro, que era o mais problemático, que era o mais briguento, que era um que toda hora estava sendo disciplinado, toda hora chamando a atenção, Jesus chamava a atenção, aquele negócio todo, esse foi aquele que ficou firme. Não é? Então, queridos, nós temos, é claro que evidentemente que eu estou dizendo que você tem que ser igual Pedro, muito pelo contrário, nós temos que ser, né, o melhor possível em relacionamento, mas nós temos que ter essa certeza de que a salvação é Jesus, mas que os nossos pecados, todos eles são registrados. Se você é batizado, a sua vida é apagada. Você se batizou, caiu em pecado, participou de uma Santa Ceia, é o momento que você tem para pagar aquele pecado, né? E assim por diante. Queridos, um dia, Deus chamou um jovem para ser o novo rei de Israel. E ele recebeu um recado do seu pai, dizendo, olha, vai lá levar comida para os seus irmãos. Na ida, ele encontrou com um leão. E sabe o que esse jovenzinho fez com o leão? Matou o leão. Ele também encontrou com o urso. Sabe o que ele fez com o urso? Matou o urso. E assim foi. E aí ele chegou lá, encontrou um gigante falando mal de Deus e desafiando o povo de Deus. E ele diz, quem é esse incircunciso aí que está falando mal do meu Deus? Então ele foi e chegou. Eu não estou vindo, você está vindo com espada, você está vindo com armadura, você está vindo com tudo. Mas eu vou em nome do Senhor Jesus. E ele foi lá e jogou a pedra, e a pedra acertou a cabeça do gigante, e ele morreu. O que fizeram com ele? Pegaram esse jovenzinho e tornaram ele, coroaram ele como rei. Davi, obviamente, a vida dele tem muita coisa para ser falada, mas dando continuidade, um dia, ele mandou o exército ir para a guerra, ele que sempre era o primeiro a estar na guerra, ele era o primeiro a estar lá, mas nesse dia, ele resolveu ficar em casa, resolveu ficar no palácio, e aí é que a coisa complica. Quando o diabo te pega, é quando você está ocioso, é quando você está sem estar em atividade, é aí que o inimigo te pega. E infelizmente Davi cometeu esse erro. E ali uma mulher tomando banho nua. E ele então chamou a mulher, passou a noite com ela. Só que um belo dia ela chegou e contou para o rei. A casa caiu, meu filho, eu estou grávida. E agora? O esposo lá na guerra, lutando pelo rei, lutando pela nação e pelo rei. E o rei pegando a esposa dele. E aí agora ele chama Urias. E aí chega o soldado, e aí ele fala, meu amigo, você é um grande soldado, você é um camarada que merece um prêmio, e o prêmio que eu vou te dar é um descanso, você vai passar uma noite com a sua esposa. Então, sabe o que Urias fez? Urias não foi para casa, ele dormiu ali mesmo, na escada do palácio. E aí quando o rei viu e perguntou para ele por que ele não foi, ele falou assim, como eu posso tá aqui, tem uma noite com a minha esposa, e os meus irmãos estão lá na guerra, estão lá na luta, como que eu posso? Não posso. Camarada ético, verdadeiro, de caráter, sabe o que o rei fez? Escreveu uma carta. Sabe o que dizia na carta? Joabe pega Urias e coloca na frente da batalha, e garanta que ele seja morto. E Urias volta para a guerra, levando a sua sentença de morte. Ele morreu, mas um belo dia chegou o profeta de Deus, e o profeta do Senhor chegou e falou assim, rei, eu tenho uma história para te contar. A história é a seguinte, 2 fazendeiros, um pobre e outro rico. O pobre, ele só tinha uma única ovelha,
O rico tinha muitas ovelhas, mas na casa do rico chegou visitante, e o rico quis fazer um grande banquete. Então o rico pegou, em vez de pegar das suas ovelhas, pegou do seu vizinho, que era uma única ovelha, e fez um banquete para os visitantes. E aí, rei, o que você diz que tem que fazer com esse caso? O rei se levantou furioso e disse que tal homem seja morto. E o profeta, olhando para ele, disse: meu rei, sabe quem é esse fazendeiro? É você. Você tem muitas esposas. Urias só tinha uma. E você, além de cometer adultério, você também cometeu assassinato. O que você faria se isso acontecesse com você? Talvez alguns iriam suicidar, como acontece, infelizmente. Mas sabe o que ele fez? Ele correu. Correu, sabe para onde? Para o santuário. Agarrou ali nos chifres do altar. E pegou e disse ao Senhor: Senhor, eu mereço a morte. Eu mereço ser fulminado. E ali ele compôs o Salmo 91. Ou 51, melhor dizendo. 51. Dizendo: cria em mim. Quem conhece o texto? E quem mais? E um espírito inabalável. Ali ele realmente encontrou a Jesus. E ali ele encontrou a Deus. E dali ele nunca mais foi o mesmo. Queridos, uma coisa é certa: Jesus, ele quer exatamente isso. Que você reconheça o seu pecado, que você reconheça que você precisa de salvação. E lá em Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus sabe quem é você. Deus sabe a luta que você tem enfrentado. Um dia você vai estar diante do juízo. Você hoje está diante desse juízo. Você tem advogado agora? Você tem. Você tem um mediador agora? Você tem. Você tem um salvador agora? Você tem. Mas se você deixar para depois, você não vai ter advogado, você não vai ter mediador e você também não vai ter salvação. Porque Jesus, voltando às nuvens dos céus, ele vai voltar por quê? Porque todos os casos já estão decididos. E porque a porta da graça fechou. E o tema de amanhã vai ser esse: a porta da graça. Queridos, um dia Jesus vai voltar, quer você queira ou não. E quando ele voltar, hoje ele é seu advogado, mas quando ele voltar, ele poderá ser o seu juiz. Hoje Jesus está mostrando para você: filho, este é o caminho, andai por ele. Tome a sua decisão, entregue a vida a mim. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém vai ao Pai senão por mim. E se você entregar a sua vida a Cristo, ele perdoará os seus pecados e você começará uma vida nova. Começará uma nova história em sua vida. Jesus, ele tem mostrado para você que você tem que tomar uma decisão. Hoje, quem sabe, é a sua noite para tomar essa decisão. E olha, você tem que tomar rápido, porque o relógio está avançando. O relógio profético está avançando. As profecias estão se cumprindo. Em breve Jesus vai voltar. E hoje ele bate no seu coração. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouviu a minha voz, então abra a porta, porque eu quero entrar na sua casa. Jesus, ele bate. Ele não é igual ao inimigo não, que invade a sua vida. Tudo que você aprendeu, tudo que você viveu, infelizmente, muitas coisas foram ensinadas pelo próprio Satanás. Mas a partir de agora, Deus quer te ensinar. Você quer aprender? Você quer seguir a Jesus? Você quer ter Ele como seu pastor? Você quer ter Ele como seu salvador? Você quer ter Ele como Rei dos reis e Senhor dos senhores quando voltar nas nuvens dos céus? Então você tem que tomar a sua decisão. Você tem que entregar a sua vida, porque muitos estarão prontos naquele dia, mas infelizmente muitos não vão estar. E por que você tem que tomar uma decisão hoje? Porque Jesus é sua única esperança. Não adianta. As suas esperanças não estão em fazer bem para as pessoas somente. As suas esperanças não estão em fazer obras meritórias. A sua esperança não está em dar dinheiro para alguém. A sua esperança está em Jesus. E Jesus disse que a salvação é de graça. Você precisa
pagar nada. Você só tem o quê? Estudar a Bíblia, aceitar a verdade e tomar a decisão. Que Jesus abençoe. Jesus, Ele é a única esperança. Não há outra esperança. Nesta noite, eu quero agradecer, porque não apenas aqui, mas também pela internet, tem pessoas que já tomaram a sua decisão, como Sara, de Portugal, que pediu para ser rebatizada. E você? Vai tomar a sua decisão? Você está aqui, Sara está em Portugal e aceitou. Você que não é adventista sétimo dia, que está aqui na igreja, é para você que eu estou falando isso. Será que você vai aceitar? Será que você vai se dedicar a estudar a Bíblia e se preparar? Porque talvez, pastor, eu estou vindo hoje para a segunda noite. Tudo bem, você pode se preparar. Moisés vai entrar agora para cantar uma música. E você que ainda não é adventista, que está aqui na igreja, eu quero orar por você. Eu vou fazer um apelo agora. E o apelo é o seguinte: se você entendeu, se você compreendeu e se você quer estar preparado na volta de Jesus, eu vou pedir para que enquanto Moisés canta, que você se coloque em pé, dizendo: Senhor Jesus, eu quero estar pronto na volta do Senhor Jesus. Amém? Você já pode se colocar em pé, se esse é o seu desejo. Eu tive tudo aqui, fui feliz ou infeliz, vivia eu falando com você, em você eu vivi. Muito firme eu já fui, aprendi o que é bom. Agora o amor se foi também, algo em mim sei que mudou. Restaura em mim a paz que tenho salvo. Restaura em mim a paz de ser feliz. Vem trazer um amor que tive por você, e nunca mais me deixes, pois fugir. Já falei do seu amor, os teus caminhos eu mostrei, alguém ajudei a encontrar. Muito firme eu já fui, aprendi o que é bom. Agora o amor se foi também, sem você, sem você. Restaura em mim a paz
preciso de você. Amém? O que é mais importante do que a salvação? Quem sabe alguns colocariam: pastor, eu não posso me batizar porque eu tenho algumas coisas que eu ganho e se eu me batizar, eu vou perder. Pastor, eu não posso me batizar porque eu tenho que guardar o sábado e minha empresa que eu trabalho, se eu for pedir o sábado, eu vou ser despedido. Pastor, eu não posso porque se a minha mãe não deixa, o meu pai não deixa. O que é mais importante do que a salvação? Sabe? Tem uma palavra que me perturba na Bíblia. E a palavra, sabe qual é? Lamentação. Quem lamenta para você? Está alegre ou está triste? A palavra tem conotação de tristeza. E em Mateus capítulo 25, ali, 24, aliás, versículo 29, 30 e 31, falando da volta de Jesus, lá diz que muitos verão Jesus voltando dos céus e se lamentarão. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, também diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, e todos ali das tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por que que alguém diante da volta de Jesus vai lamentar? Por quê? Porque infelizmente teve todas as chances, teve todas as oportunidades, teve tudo para tomar a decisão e infelizmente não tomou. Parabéns, porque você tomou a decisão. Ao você se colocar em pé, você está dizendo para o Senhor Jesus nessa noite: Senhor, eu reconheço que eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho pecados que eu preciso vencer. Eu sei que o meu livro de registro pode estar cheio, mas em teu nome, Senhor, apaga em nome de Jesus todas as minhas transgressões. Amém? Eu sei que talvez você que não é adventista ainda pode estar dizendo: Senhor Jesus, olha, eu não compreendo ainda muita coisa, mas nessa noite eu me coloco em pé dizendo: Senhor, eu quero estar entre os salvos quando o Senhor voltar às dos céus. Que Jesus te abençoe. Você que está conosco pela internet, eu não sei se você está de pé, se você tomou a decisão. Eu sei de Sara, porque Sara disse por escrito. Eu não sei se você tomou a decisão, mas se você tomou a decisão, você pode falar na nossa equipe: olha, eu também entrego minha vida ao Senhor Jesus, eu também quero ser batizado, eu quero me preparar para a volta do Senhor, porque a mensagem dessa noite também alcançou o seu coração. Vamos orar nesse momento, entregar essa decisão de cada um de nós, todos nós, porque quando Jesus voltar, Ele não quer deixar ninguém para trás. Oremos. Querido Deus, querido Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela entrega de cada um de nós, porque eu também faço a minha entrega. Porque, Senhor Deus, todos nós somos pecadores, carecemos da Tua graça. E lhe pedimos, Senhor Deus, que nessa noite o Senhor perdoe os nossos pecados. Por favor, Senhor Deus, eu sei que os irmãos têm muita luta, muitas dificuldades. Eu sei as dificuldades que os irmãos possam estar enfrentando, em até mesmo em vir à conferência profética, em até mesmo em estar, quem sabe, estudando a sua Bíblia todos os dias, em quem sabe até mesmo estar fazendo culto com a sua família. Talvez muitos irmãos tenham dificuldades, porque têm pecados ainda que precisam ser vencidos, pecados secretos que precisam, Senhor Deus, ser extirpados da nossa vida. Também, Senhor Deus, nós temos nossos amigos, Senhor, que também precisam tomar uma decisão, precisam também se entregar, precisam, Senhor Deus, abrir mão das coisas desse mundo para ganhar o céu. Por favor, Senhor Deus, amanhã teremos batismo aqui na igreja, e amanhã nós possamos estar aqui novamente para uma grande festa espiritual. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoe os nossos pecados. Cria em nós, Senhor Deus, um coração puro e renova, Senhor Deus, em nós o Espírito inabalável.
agradecemos já porque o Senhor já está fazendo maravilhas na vida de todos nós. E pedimos, em nome do nosso Redentor, em nome do nosso Salvador, no nome daquele que há de vir nas dos céus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, a decisão que vocês fizeram. Amanhã estaremos aqui novamente, às 19h30, já queremos começar em nome do Senhor Jesus. Então, chegue cedo, para que juntos possamos começar aqui louvando o nome do Senhor. E você que está conosco pela internet, aguarde, daqui a 2 minutinhos estaremos no vídeo chat. Se você tem um pedido de oração, se você tem uma decisão que você quer que nós oremos pela sua decisão também, então aguarde aqui 2 minutinhos, deixe contato com a nossa equipe desde já. Então a todos, até amanhã e uma boa noite. Olá, boa noite. Amém, porque você tem ficado conosco aí até o finalzinho do nosso programa. Hoje nós falamos sobre os livros do juízo. Então você pode estar entrando em contato conosco pelo nosso Twitter, @sedeprofética, ou então pelo nosso Facebook, facebook.com/sedeprofética, e mandando aí as suas perguntas sobre o tema dessa noite, que por sinal é um tema que causa muita polêmica. Aliás, todos os temas que nós temos estudados aqui têm causado muita polêmica hoje, né? Mas essa questão de que tudo que a gente faz aqui na Terra está sendo anotado e tal, né? As pessoas ficam meio assim... Poxa, eu estou sendo filmado 24 medo, horas. né? Ficam com medo. Sobre o livro, né? Esses livros. Qual é o nome que pode ser riscado do livro da vida, né, que é um dos livros? Olha, nós temos aqui em Apocalipse vários textos que falam sobre o livro da vida, e alguns deles de forma negativa. Por exemplo, deixa eu encontrar aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Olha só, capítulo 20, verso 15 diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então este é um. Então, ou seja, o livro da vida, o nome que está lá, então a pessoa, ela entregou a vida a Jesus. Se não está, é porque não entregou, né? Ou, de fato, aparentemente tinha entregado, mas quando foi provar a fé mesmo, não foi riscado, né? Ou seja, a pessoa não se salvou. Um outro texto também que está aqui
Deixa eu ver aqui. Capítulo 20. Tem esse texto. Deixa eu ler o outro texto que é positivo, né? Que é o capítulo 3, verso 5, que diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então aí está, meu amigo, minha amiga, você que está conosco nesse vídeo chat, é isso aí. O livro da vida, quem aceitou Jesus, não só não vai apagar, como Jesus vai ali apresentar ao Senhor. Já pensou? Andréa Delmano sendo apresentada por Jesus. Amém. Ao Senhor. Amém. Que bênção, né? Isso é uma bênção mesmo. Mas pelo o quê? Qual é a certeza de que nós seremos julgados, condenados ou absorvidos? Olha, a certeza, nós temos que ter certeza disso aí, né? A certeza nós temos porque a Bíblia nos dá essa certeza. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha só o que diz Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, se você é nova criatura, você já está entre os salvos. Claro, evidentemente, quando Paulo diz aqui que não existe condenação para que estão em Cristo Jesus, são aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Porque nós sabemos que tem algumas pessoas que não vão, meu microfone está muito alto, que não vão se salvar, né? Então, ou seja, aqui diz que não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, este está em Cristo é o que nós devemos estar nos preparando, né? E como podemos estar em Cristo? A gente poderia resumir uma frase só: fazendo a vontade dele, né? Como diz aqui, tem vários textos, mas lembrei aqui de João 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se era de Deus, você fala por mim mesmo. Então, aqui está, né? Fazendo a vontade de Deus. Qual é a promessa de libertação para aquelas pessoas que estão com o nome no livro da vida? Olha, 1 João, capítulo 1, tem uma informação importante com relação a isso, porque essa pergunta que você me fez agora, ela tem a ver também comigo e com você. Porque você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, e embora a gente tá na igreja, a gente foi batizado e tudo, mas isso não quer dizer que nós estamos livres de ser tentados. Jesus falou com os próprios discípulos: vigiai e orai para não cair em tentação. E aqui, agora, se caso nós viemos a cair em tentação, tem dois textos interessantes sobre isto, a certeza para a gente poder levantar de novo e seguir a vida. 1 João, capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, tudo que a Bíblia tem é para nos orientar a não cair em pecado. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Olha só, temos um advogado, e esse advogado é Jesus. Ele vai defender a nossa causa, se nós, com arrependimento sincero, vier até Ele. Agora, o capítulo 1, versículo 9, diz como nós chegamos a Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então aí está, né? Através da oração, através da confissão, através de uma entrega sincera, aí sim Ele pode fazer maravilhas em nossa vida e assim nos perdoar e também nos purificar. Olha só, nós aqui temos algumas pessoas que estão nos acompanhando. Temos aí então o Ricardo de Guanabi, certo, né? Exatamente. Guanabi. E a sua esposa Nilza, né, que está nos acompanhando. Um abraço para o Ricardo. E o Ricardo, ele pede oração por uma irmã que está doente. Sim. E que os médicos dizem que não tem mais jeito, né? Só que o médico dos médicos é Jesus. Então, esse aí, com certeza, esse aí tem poder. Agora, infelizmente, a gente depara com essa situação, né? Isso aí. E ele tem uma pergunta que assim, uma pergunta não, um questionamento, né? Explique sobre o livro Memorial. O
que é que está escrito lá no memorial? Vamos lá. O livro memorial, nós encontramos a referência dele na Bíblia, em Malaquias, Ricardo. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. E diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E olha o versículo 17. E eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então está bem claro. Então esse livro memorial é para os salvos, são para aqueles que se entregaram a Jesus, são para aqueles que alcançaram a salvação. E o que é escrito nesse livro? Obviamente é um livro de memória, de lembrança. Então, Ricardo, os evangelismos que você faz e que as pessoas que são batizadas, você vai ter lembrança disso. Você vai ter lembrança do momento em que você aceitou Jesus, o momento que você foi batizado. Você vai ter lembrança de quem são as pessoas. Você reconheceu seu pai, a sua mãe, né? Enfim, as pessoas que você, assim, durante em vida você conheceu. Então, ou seja, nós vamos ter lembrança sim das coisas dessa terra. Agora, nós vamos ter uma eternidade para esquecer aquilo que tem que ser esquecido, né? Agora, é claro, evidentemente, que seria muito estranho Deus simplesmente, com a salvação, apagar a nossa memória. Porque imagina os discípulos chegarem lá e não reconhecer o seu mestre. Imagine Estevão não reconhecer Saulo, porque para Estevão vai ser Saulo, né? Então, é claro e evidente de que, e também por esse texto aqui, os salvos vão sim recordar, né? Então, esse é o... E outras coisas, os detalhes do que nós temos nesse livro, a gente poderia resumir. São coisas boas, momentos bons que nós vivemos nessa terra. Isso aí. Alguma coisa sobre o tema de amanhã? Olha, é assim, o formato dessa conferência, ela é muito interessante, porque um tema tem ligação com o outro. Então, ou seja, nós estudamos ontem o juízo final. Hoje, os livros do juízo. Amanhã vai fechar essas três palestras com o fechamento da Porta da Graça. Então amanhã nós vamos aprender sobre o fechamento da Porta da Graça. E amanhã teremos batismo aqui na igreja. Amém. Olha que bênção. Então tem pessoas amanhã que vão aproveitar que a porta está aberta e vão entrar. Então, você que está conosco pela internet, aproveite que a porta está aberta e também tome a sua decisão, como Sara, que está em Portugal, que tomou a sua decisão. Amém, também, né? Amém. Sara tem participado conosco aí nesses dias, então é uma alegria imensa. Não só para nós, Deus está muito feliz, né, com a decisão que a Sara tem tomado. Amém. Nesse momento, pastor, vamos orar pela Sara, pelo Ricardo, né, pela irmã que está doente, pela esposa do Ricardo também, né? Isso, vamos orar então, feche seus olhos. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque também, usando a internet, nós tivemos, assim, pessoas alcançadas pela mensagem. Que o Senhor abençoe para que a igreja, usando essa ferramenta, possa alcançar muitas e muitas pessoas. Esteja, Senhor Deus, com Sara, que tomou a decisão de firmar cada vez mais com Jesus, tomou a decisão até mesmo de se rebatizar. Abençoe também Ricardo, a sua esposa, e abençoe, Senhor Deus, esse pedido que ele fez de uma pessoa, de uma senhora que precisa do Senhor, está numa situação difícil entre vida e morte. Por favor, faça a tua vontade acima de tudo na vida dela. Esteja, Senhor Deus, conosco com essa noite e também com amanhã, que é o dia do Senhor, para que possamos, Senhor Deus, ter uma noite abençoada. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está conosco, que é daqui de Irecê, né? Isso. Amanhã nós teremos uma programação toda especial durante o dia aqui, né? Dia Mundial dos Bravadores. É verdade, não pode esquecer. Parabenizar os nossos amigos de Lenço, os nossos irmãos de Lenço. Deus abençoe a vida de cada um. E amanhã nós estaremos aqui a partir das 8h30. Nós já estaremos aqui com a Escola Sabatina, Culto Divino, uma programação toda especial para cada um. A partir de 8h30 da manhã. Isso, 8h30 da manhã. Vocês já venham para cá, você que está nos acompanhando daqui da cidade mesmo,
porque aqui nós teremos uma festa aí com o Clube dos Bravadores, né? E quem está participando dos outros estados, né, também pode estar participando amanhã. Eu creio que em todas as igrejas adventistas nós estaremos aí comemorando o dia. Amanhã de manhã também vai ser transmitido, não vai? Não, creio que não. Creio que não? Muito bem. Então a transmissão fica mais para a noite, mas você que é daqui da cidade, você pode estar aqui com a gente participando, ok? É isso aí. Boa noite e até amanhã. A graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com